com todos. Vamos entrando, começamos agora o nosso momento devocional Manhã com Deus. E hoje nós vamos estar aqui lendo em 1 Samuel do 1 ao 13, tá bom? Nós vamos estar fazendo uma leitura sobre Samuel unge Davi. O tema de hoje é muitos parecem melhor, mas o chamado foi você. E nós vamos trabalhar em cima desse tema. Então, antes de iniciarmos, enquanto os irmãos abrem a Bíblia em 1 Samuel 16, eu vou estar fazendo uma pequena oração para iniciarmos esse dia, essa semana, para a glória de Deus, estando debaixo da graça dele, para que ele possa nos edificar através desse devocional nessa manhã, falando conosco e nos dando direcionamento para aquilo que ele precisa de nós. Senhor, nessa manhã eu quero primeiramente iniciar este momento lhe agradecendo. Obrigada, Pai, por mais uma oportunidade de mais uma semana na tua presença. Obrigado, Átila. Muito obrigada, Pai, pela tua graça que tem nos alcançado. Obrigada pelo teu amor que é constante. Obrigada pela paz que o Senhor tem para cada um de nós, reservada. Que nós possamos ter acesso a ela. Mais uma semana já começa, que essa semana possa começar debaixo das poderosas mãos do Senhor, para que possamos viver milagres a qual o Senhor tem para nós. Iniciamos essa live com um coração grato, de oportunidades, grato, porque sabemos de tudo aquilo que nós já passamos e porque o Senhor nos sustentou aqui. E também quero lhe agradecer por tudo que o Senhor vai fazer, por tudo que virá. Nos conduz essa semana debaixo das tuas poderosas mãos, nos direcione e nos ajude a viver o extraordinário que está em ti. Que a nossa vida possa ser um lindo testemunho para levantar aqueles que se encontram caídos, para falar sobre o Deus que cuida, que guarda, que abençoa, e levando também o cuidado das boas novas do céu, a qual o Senhor já tem reservado para nós. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Que o nosso dia seja conduzido e consagrado ao Senhor, assim como toda a nossa semana. Amém. Vamos lá? 1 Samuel 16, do versículo 1 ao versículo 13. Vamos abrindo e a gente já vai fazer a leitura, amém? Glória a Deus. Amém. Vamos lá? 1 Samuel 16, nós vamos estar lendo aqui a passagem onde fala Samuel unge Davi. Diz assim: o Senhor disse a Samuel, vou começar do 1, tá? Até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu já o rejeitei como rei de Israel. Encha o chifre com óleo e vá a Belém, e eu o enviarei a Jessé. Escolhi um dos seus filhos para fazer rei. Samuel, porém, disse: como poderei eu ir? Saul saberá disso e me matará. E o Senhor disse: leve um novilho com você e diga que foi para sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício, e eu mostrarei a você o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele. Tremendo de medo, perguntaram: vens em paz? Respondeu Samuel: sim, venho em paz. Vim fazer um sacrifício ao Senhor. Consagre-se e venha sacrificar comigo. Então ele consagrou Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Saul viu Eliabe e pensou: com certeza este será o novo rei, a qual o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere que a aparência nem a altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê apenas a aparência, mas o Senhor, vejo o coração. Então Jessé chamou Abinadab e levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu este. E em seguida Jessé levou Samar a Samuel, mas este também disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel todos os seus 7 filhos, mas
Samuel disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: realmente são todos estes os teus filhos? Jessé respondeu: ainda tenho um caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga ele aqui então, nós nos sentaremos para comer apenas quando ele chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo e de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu-o na presença dos teus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou a Ramá. Hoje, o tema que nós vamos tratar é: muitos parecem melhores, mas o escolhido foi você. Aqui nós vemos a parte em que Samuel, ele é levantado para novamente ungir um rei. Samuel tinha ungido o rei Saul, porém por conta da ganância o Senhor se afastou dele. Irmãos, a paz do Senhor, viu? Todos bem-vindos Maria, bem-vindo João, bem-vindo James, bem-vindo Felipe, bem-vindo irmãos, bem-vindo Carlos Eduardo. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. A paz, Leandro. Então, Samuel, ele fica meio triste, porque ele tinha ungido o rei Saul. O que o povo pensaria? Só que Deus, ele fala: para de se apegar a ele, porque eu já o rejeitei como rei. Eu quero alguém segundo o meu coração, então levante-se, porque na casa de Jessé há aquele a qual eu escolhi. E Samuel vai, e em primeira instância, ele vê Eliabe. E a Bíblia nos relatou que Eliabe era um homem de boa aparência, uma altura, né? Ele era um homem muito alto. Porém, Deus fala: não, Samuel, esse daí eu rejeitei. Você tá olhando a boa aparência, ele é formoso, ele tem cara de rei, anda como um rei, age como um rei. Mas eu vejo o coração, e ele não tem o coração que eu procuro. Então vem Abinadab, vem Samar, e a mesma coisa acontece. São homens bonitos, formosos, mas não são os que eu procuro. Jessé apresenta todos os 7 filhos que se encontram ali. E Davi no campo. Davi era um projeto esquecido. Alguém que para eles não tinha tanto valor. Alguém que não se destacava entre seus irmãos. Ele era o menor da casa. Mas enquanto Jessé mostrava todos os seus belos filhos, dizendo: este vai ser rei, este tem projeto, Deus olhava para o campo e falava: tem alguém que é temente, que tem um coração disposto, que me ama, que me busca, que me honra, não só com os lábios, mas com o coração. E é aquele no campo, o esquecido, o que ninguém dava nada, que eu escolhi. Vivemos em um tempo, irmãos, onde tudo é movido por aparência. Onde as pessoas são avaliadas pelo que elas mostram e pelo que elas têm. Hoje em dia, ostentação é parecer e demonstrar o que se tem. E muitas das vezes a gente olha ao nosso redor e pensa: Deus fez uma promessa, ela não aconteceu. Deus tinha tantas pessoas para escolher melhor do que eu. Tem tanta gente que era mais preparada. Tem tanta gente que era mais bonita, mais forte, mais capaz. Deve ser por isso que eu ainda não vivi isso, porque o projeto de Deus, ele é para essas pessoas. Talvez ele tenha me entregado, mas não era para mim. A gente começa a colocar vários defeitos. A pessoa entregou errado. Aquele projeto está muito distante de acontecer porque eu não tenho essa capacidade. Existem melhores, existem pessoas que são excepcionais, que poderiam viver esse projeto de uma forma extraordinária. Mas essa história em Samuel 1:16, do versículo 1 ao versículo 13, nos ensina algo poderoso. Que quando Deus manda Samuel ungir um novo rei, todos olham para todos, não só Samuel, como Jessé e os seus próprios irmãos,
olham para todos os outros filhos que eram fortes, bonitos e mais preparados, e humanamente falando, que eles eram realmente melhores, pareciam ser melhores, como os capazes para essa função, como os capazes para viver este propósito. Mas sabe o que nesta manhã nós aprendemos? Que Deus, naquela época, ele interrompeu a lógica com uma verdade que mudaria tudo. Quando ele olha para Samuel, ele fala: você tem visto a aparência, mas eu, o Senhor, eu enxergo corações. Enquanto achavam-se que os escolhidos estavam em sua frente, por parecerem destaques, Deus tinha escolhido alguém que nem estava sendo considerado. Sabe a promessa que Deus ele colocou sobre a tua vida? Para muitos você era alguém que ninguém dava valor, ninguém dava nada. Para muitos você era alguém que não era considerado, mas fica tranquilo, porque a promessa Deus falou que era tua. Ele não só lhe considerou para viver, como ele lhe escolheu. Aqui ninguém dava nada, o valor Deus escolheu. Davi não foi chamado no começo, ele estava lá no campo, cuidando de ovelhas, ele não era nenhuma opção. Ele estava longe dos olhares, esquecidos pelo seu pai e também pelos teus irmãos. Mas o que ninguém via, Deus via. Deus via um coração disposto, Deus via um coração sincero, Deus via um coração que agradava a Ele. E eu tenho uma notícia para você: Deus, Ele não quer realizar coisas grandes em quem é destaque, em quem o homem considera. Não. Deus busca os verdadeiros adoradores que dizem: eis-me aqui, mas estão dispostos a viver o eis-me aqui. Pessoas que estão com o coração dispostos para viver milagres, pessoas que têm sinceridade na presença do Senhor, pessoas que queiram agradar a Deus no meio dos teus cenários, por meio dos teus projetos, pela realização também dos teus sonhos. Pessoas que querem glorificá-lo em tudo. É esses o que o Senhor escolhe. Deus, ele não escolheu os mais perfeitos, Deus escolheu os disponíveis. E nessa manhã eu lhe pergunto: e aí, tá disponível? Porque grandes têm sido tuas orações, mas a pergunta não é o quão grandes elas são, porque o seu Deus é maior. A pergunta é: você está disponível para viver aquilo que Deus tem para a tua vida? Disposto a renunciar o que precisa, porque Davi precisaria logo adiante renunciar o campo. Mas não foi da noite pro dia não, tá? Davi foi ungido como rei, mas ele voltou para apacentar as ovelhas. Davi foi levar ali alimento para os seus irmãos enquanto eles estavam no campo de batalha para lutar contra o Golias. Isso bem depois do tempo que ele foi ungido. Ele levou comida, matou o gigante e voltou para o campo para apacentar as ovelhas. Quando Saul se apoderou ali quando Deus mandou um espírito para atormentar Saul, e esse espírito se apoderou de Saul, Davi tocava harpa para o rei. E no tempo livre, Davi estava apacentando as ovelhas. E sabe o que nós aprendemos? Deus faz a promessa, mas ainda é tempo de se desenvolver. Ele não faz a promessa e já realiza a promessa. Ele falou para você sobre a promessa, e o tempo no campo é o tempo de desenvolvimento. Deus vai te capacitando também em outras áreas, assim como capacitou Davi no campo de batalha, dentro do reino. Mas em todo o tempo, Davi voltava para apacentar as ovelhas até o dia que ele se tornou rei. E por que isso? Por um longo período antes de se tornar rei. Porque depois ele teve um tempo que ele teve que fugir de Saul. Mas por que isso? Porque Deus, ele lhe diz, né? Ele diz para nós: a promessa não te isenta de voltar para o campo onde tudo iniciou, para que você esteja preparado para o reinado. Porque Davi aprendeu a ser um grande guerreiro, não foi com a guarda do rei, apesar dele ser um hábil guerreiro. Ele aprendeu no campo, cuidando de ovelhas, que foi ali onde ele teve o primeiro impacto do que era um arsenal, né, um momento de guerra. Foi no campo, onde ele lutou com o urso e lutou com o leão. Quando ele foi lutar com Golias, ele já tinha passado por essas experiências, mas não foi lá no reinado, foi no campo.
no jardim da intimidade, onde foi gerado os salmos, enquanto ele cuidava das ovelhas. Você vai ser capacitado para viver o que Deus tem para tua vida, porque os projetos você já conhece. Deus já te mandou. Ele já disse para você o que ele faria. E se ele disse para você o que ele faria, minha pergunta também, ela vem para você nessa manhã. Por que você tem temido sobre a promessa quando Deus disse que faria? Você tem procurado e pedido para Deus milhares de confirmações sobre a promessa. E hoje, nesta manhã, eu lhe digo, Filipenses 1, versículo 6. Eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em você vai completá-la até o dia de Cristo. Sabe por quê? Porque aquele que lhe chamou é fiel. Então, para de pedir sinal para Deus. Esteja nessa manhã, saia dessa manhã com a sua resposta. Convencido de que, por mais que você tenha recebido a promessa e o cenário não esteja favorável, esteja convencido de que Ele é fiel para cumprir e que Ele cumprirá. Não é porque Deus está mandando você ir para o campo de batalha que a promessa findou. Não é porque Deus está falando para você voltar todos os dias ao centro da intimidade que a promessa findou. Não é porque você tem passado por perseguição como Davi passou que você está longe da promessa ou que a promessa findou. Não, irmãos. Davi nos mostra que ele voltava para o campo das ovelhas porque é necessário ter intimidade com Deus. Ele passava por milhares de momentos onde ele estava sendo capacitado para uma área que ele exercia lá na frente. Ele não saiu do ser ungido como rei para uma vida de rei. Ele voltou para o jardim da intimidade, que era o cuidado das ovelhas, onde ele escrevia os salmos. Ele foi para o campo de batalha, teve lutas. Ele passou por momentos difíceis, por momentos de perseguição, mas em todos os momentos Deus estava com ele. E ele tinha o quê? Uma convicção de que aquele que começou a boa obra, de que o chamou, de que o ungiu, de que o escolheu, era fiel em todavia para cumprir aquilo que ele tinha projetado. Então, nesta manhã, a palavra do Senhor para a tua vida é: esteja na sua cabeça convencido de que a promessa ela é garantida. Tá tendo perseguição, mas a promessa é garantida. Tá tendo momentos difíceis, mas a promessa é garantida. Porque quem te chamou, irmão, foi Deus, não foi o homem, não. Então chega de pedir para Deus sinal. Saia dessa manhã com uma convicção de que Deus fará. Porque não se trata de capacidade, se trata de disposição. Não é sobre estar pronto, porque no meio da jornada Deus te capacita para viver. É sobre estar disponível para entregar. Muitos dizem para Deus: eis-me aqui. Muitos falam, mas poucos realmente vivem. Porque o eis-me aqui, irmão, não é só Deus, eis-me aqui para viver a tua promessa, o teu milagre. É eis-me aqui para ser moldado. É eis-me aqui para ser moldado. É eis-me aqui para ser transformado. É eis-me aqui para levar as boas novas do céu. É o eis-me aqui para fazer aquilo que o Senhor quer, enquanto o Senhor me prepara para viver aquilo que o Senhor sonhou para mim. O eis-me aqui é transformação de vidas. O verdadeiro eis-me aqui não é sobre fases bonitas. O eis-me aqui é sobre decisões diárias. É dizer: Deus pode me usar quando for mais difícil, mas me usar porque eu tô aqui. É dizer: Senhor, usa-me como ferramenta e instrumento para levar aquilo que o Senhor precisa para todo mundo que precisa. Antes da promessa, durante o capacitamento para a promessa e depois, enquanto eu estiver vivendo a promessa. Pode me usar quando ninguém estiver vendo, Pai. Pode me usar para cuidar de pessoas, para levar o teu amor em pequenos detalhes. Pode me usar, Pai. Pode me usar mesmo quando eu tiver que abrir mão de muitas coisas, principalmente sonhos. O eis-me aqui é tudo, irmãos. Ele também é renúncia. Não é só vou viver promessas, é o renunciar também. Davi era esse tipo de pessoa. Antes de ser rei diante dos homens, ele já entregava muita coisa para Deus no secreto. Os salmos foram escritos não em momentos belíssimos, não, irmãos. Tanto que os salmos são orações. São cânticos em oração. E se nesse momento você ainda tem se sentido insuficiente, eu quero te dizer uma coisa. Se você já se sentiu deixado de lado,
Se você já achou que não era bom o suficiente, nesta manhã Deus ele tem te lembrado através desse momento. Eu não escolhi você por engano. Eu não me baseei na aparência. Eu vi algo dentro de você. Deus enxergou o seu coração. Obrigada, Cida. Pode até mesmo parecer pessoas melhores nessa caminhada. Podem até parecer pessoas mais preparadas nessa caminhada. Mas o chamado foi você. Você perguntou para Deus, será que esse propósito é teu? O chamado foi você. Esteja convicto de que sim, Deus ele não erra quando ele chama. E para de duvidar daquilo que Deus tem para tua vida, porque quem tá travando o projeto de acontecer é você com as tuas dúvidas. Tem sido muito será, muito talvez, muito pedido por sinal. Se posiciona, porque o milagre é teu, mas não é para quem ouviu falar do milagre, é para quem se posicionou para vivê-lo. Tá esperando o quê? Se Deus te chamou, Ele vai te capacitar. Ele só precisa de uma coisa sua. Eu encerro a live por aqui, porque eu vou orar por você. Deus, Ele só precisa que o seu coração esteja disposto a dizer, Senhor, de forma verdadeira, eis-me aqui. Eu vou falar o versículo que eu li para que você não esqueça. Eu também vou anotar aqui no meu espelho. Eu quero que você pegue um papel, uma caneta ou printe a tela. Se alguém puder escrever aqui nos comentários, eu vou falar. E você vai escrever. A partir de hoje, todas as vezes que a dúvida ela começar a ser gerada em você, você vai declarar Filipenses 1. Filipenses 1, versículo 6. Se alguém puder escrever aqui, ó, Filipenses 1, versículo 6. Eu quero que todas as vezes em que a dúvida sobre a promessa chegar na sua vida, você começa a declarar. Porque se a palavra tem poder, nós vamos começar a usar ela ao nosso favor. Porque o inimigo ele te dá milhares de motivos para você parar, mas eu tenho aqui nessa manhã, isso, Filipenses 1:6, ó, os irmãos estão colocando, a Cida colocou, a Rosi Luz colocou, o Atila colocou, printa aí, eu vou printar, viu, irmãos? Printei. E eu vou colocar lá no Instagram também. Eu quero que a partir de hoje, olha lá, o Dondoquinhas Kids colocou, o James colocou. Eu quero que a partir de hoje você salve esse versículo. Porque quando bater na porta as dúvidas, o inimigo vai te dar milhares de motivos para parar. Você vai lembrar de um motivo que você tem para continuar. Foi Deus que prometeu. E você vai declarar, ei, hoje o dia tá difícil, mas fica tranquilo, porque uma coisa eu tenho em mim. Ei, minha alma, não se perturba não. Nós temos uma convicção de que aquele que começou a boa obra, ele vai completá-la até o dia de Cristo. Sabe por quê? Porque a obra não começou quando te entregar a promessa. Você foi gerado para essa obra. Antes de você ter sido trago à existência, Deus tinha um sonho, um projeto. E Ele falou, preciso de alguém para gerar, para viver. Aí Ele foi lá e criou o Atila, criou a galera do perfil do Dodó Kids, criou James, criou a Rosi Luz, criou Cida, criou Alexandre. Deus criou, irmãos, criou Márcio. Deus, Ele criou todos vocês. Antes mesmo dessa promessa chegar para você com alguém falando sobre a promessa, Deus já tinha gerado uma promessa. E Ele falou, preciso de alguém para vivê-la. E Ele criou você. Viu, Maria? Deus criou. Então só tenha uma certeza, que é a convicção de que Deus fará. Quem começou a boa obra, você pode ter certeza que vai fazer. Eu não sei se você tinha dúvidas, mas nessa manhã Deus tirou todas as suas dúvidas. Então, a partir de hoje, não duvida. Será e talvez paralisa propósito. Tá difícil? Ora, agradeça. Pega Filipenses 1:6 e profetiza. Porque a vitória, Felipe, também tá chegando. E a vitória já é nossa, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu vou orar por vocês para encerrar a nossa live. Que forte essa palavra nessa manhã, né, irmãos? E ela veio também para mim. Toda palavra que eu trago para vocês, seja de exortação, seja de posicionamento, tudo, ela vem também para mim. E lindo que Deus nos fala nessa manhã.
Falou sobre o cenário de dor que muitas das vezes quer nos paralisar, mas ele disse, tenha convicção de que nesse cenário eu também, sabe o quê? Eu tô contigo. É por isso que a palavra do Senhor fala lá em Josué 1:9, que é pra você ser forte e corajoso. Só que não fala assim, seja forte e corajoso e vai, não. Tá falando, seja forte e corajoso, porque Deus, ele fala, eu sou contigo. Então tem essa convicção. Tô passando por um dia não tão legal, não tem problema. Porque Deus, ele disse que ele é contigo. E ele te deu a confirmação nessa manhã de esteja convicto que a boa obra ele começou e ele vai completar. Não tem dúvida. Eu não sei o que você falou com Deus. Eu não sei o que ele te prometeu. Eu não sei o que você tem de dúvida dentro do seu coração, mas a dúvida acabou hoje. Porque a promessa não é pra quem duvida, é pra quem crê. Então bora nos posicionar. A Rosendo já falou, eu pedi às 4:30 e ele te usou pra responder. Amém? Deus, ele não precisa, irmãos, que eu fique falando alabai pra você acreditar, não. Eu uso a palavra, e a palavra é verdadeira, irmãos. E essa palavra, ela também responde. Às vezes a gente fica esperando com que Deus, ele use pessoas vindo, dando mortal, cambalhota. Não, Deus fala também de forma simples. Sabe por quê? Porque uma coisa eu tenho de certeza na minha caminhada com Deus. Eu falo sempre pra Deus, Senhor, quando o Senhor for me usar, me use de forma objetiva, porque eu não quero que ninguém saia com dúvidas. Então nessa manhã, Rose, Maria, Marisângela, a nossa irmã Cida e todos os nossos irmãos têm hoje uma certeza de que Deus não deixou dúvidas. Você se sentiu com dúvida? Porque eu acho que Deus foi muito específico. Né? Deus, ele foi muito específico. E eu prefiro que Deus, ele seja específico do que ele fale um monte de língua estranha e eu não entendo o que ele falou. Eu prefiro que seja específico. Seja para conserto, seja para bênção, que seja específico. Porque às vezes a pessoa fala tanto labai, línguas estranhas, irmãos, que a língua estranha, ela serve para nossa edificação. Que a gente às vezes não consegue entender o que Deus está falando. Que é muita coisa e parece que nada tem ligação. A gente sai confuso. E uma coisa eu aprendi com Deus, o que vem dele não traz confusão, irmãos. Então eu falo pra Deus, não preciso falar em língua estranha pro Senhor me usar. Eu só digo, me use e seja objetivo, Deus, porque eu preciso que as pessoas saibam o que o Senhor tem pra falar, de forma objetiva e clara. E eu creio que Deus falou de forma objetiva e clara nesta manhã. Vou orar por você, amém? Senhor, eu quero lhe agradecer porque nesta manhã o Senhor falou de forma muito linda com cada um de nós. Que palavra foi essa? Obrigada, Pai, pela tua oportunidade que o Senhor nos deu de mais um dia de vida, que seja para honrar e glorificar ao Senhor. Nessa manhã nos colocamos de pé para não apenas ouvir a tua palavra, mas o Senhor nos passou um lindo direcionamento e nos transmitiu também respostas essa manhã. Obrigada por nos edificar através da tua palavra. Obrigada por falar conosco nesta manhã. Obrigada por nos trazer a essência do cuidado e do amor de Deus sobre os nossos próximos passos. Que nós possamos não apenas dizer eis-me aqui, mas viver o eis-me aqui verdadeiro contigo. Pai, que nesta manhã o Senhor nos levantou nos chamando de volta e dizendo, foi você que eu chamei, foi você que eu sonhei com os meus projetos. Hoje o Senhor falou sobre cumprimento de propósito, mas também sobre um cenário de dor antes do propósito. E o Senhor nos disse que no meio desse cenário, onde muitos veem deserto, dificuldades, o Senhor diz, seja forte e corajoso, porque o Senhor continua conosco. E o Senhor nos confirmou e hoje nós saímos daqui com convicção de que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la por meio de Cristo Jesus, até Cristo Jesus retornar. E nós viveremos antes mesmo os milagres, porque o teu amor permanece para sempre, as tuas obras não foram abandonadas. E aquilo que o Senhor disse para nós, haverá colheita, haverá desfrute, para que todos vejam e saibam que foi a mão do Senhor que fez e criou todas essas coisas na nossa vida. O Santo de Israel nos chamou, o Santo de Israel criou e o Santo de Israel nos fará desfrutar. Obrigada, Pai, por nos mostrar que tudo nós podemos por meio daquele que fortalece, até aquilo que era impossível. O Senhor nos deu a certeza de que viveremos e realizaremos, porque fiel é aquele que nos chamou. Então nós estamos aqui nessa manhã nos posicionando para viver os grandes feitos que o Senhor vai realizar diante dos nossos olhos. A vitória já é nossa, em nome de Jesus. Amém? Nós estamos vivendo o propósito que começou ontem, dia 24, mas você que quer começar hoje com a gente, dia 25,
até o dia 31, vem. Hoje, 10 horas da noite, nós vamos fazer do dia 24 ao dia 31. Na verdade, nós começamos ontem, mas a partir de hoje, dia 24, todos os dias, do dia 24, dia 25, dia 26, até o dia 31, nós estamos num propósito, e esse propósito é para que o propósito é para oração, então nós vamos nos posicionar, se preparar, porque o tópico do propósito é tempo de viver os grandes feitos que o Senhor tem para nós, e Ele vai realizar diante dos nossos olhos. Então eu não sei o que você tem orado há muito tempo, eu não sei o que você tem buscado há muito tempo, eu não sei como tem sido a sua vida há muito tempo, eu não sei quais foram os propósitos que Deus colocou e já passou muito tempo e você ainda não viveu. É tempo da gente se posicionar, porque a palavra do Senhor fala: se posicione para viver. Então vem comigo, eu quero convidar você hoje às 10 horas, só que assim, entrou no propósito, não para. É do dia 25 ao dia 31. Vem às 10 horas, nós vamos estar orando todos os dias, sem falta. De terça e quinta, é 10 e 10, tá? Mas eu sempre falo na live, gente, amanhã é 10 e 10, porque de terça e quinta tem culto na minha igreja, então eu chego um pouquinho mais tarde. Mas do dia 25 ao dia 31, todos os dias nós vamos ter oração às 10 horas. Só terça e quinta, 10 e 10. Nesse propósito, você ouviu sobre a promessa? Deus falou o quê? Prepara. Então nós vamos nos preparar durante esses dias. Porque é tempo de nós vermos esse ano de 2026, Deus realizar diante dos nossos olhos as promessas. Você crê? A promessa não é para quem quer, a promessa é para quem se posiciona. E minha pergunta é: vem comigo? Porque eu quero viver. Chega de só esperar e ficar pensando em como será. É tempo de viver. Mas para viver precisamos nos posicionar. Você vem comigo? 10 horas eu vou estar aqui, esperando você. Amém? Então vem. Tem promessa? Quer viver? Não é voto de R$1.000 não, irmãos. É joelhinho no chão. Então vem. Eu espero você 10 horas. Vem. Vamos juntos viver e testemunhar diante dos nossos olhos aquilo que Deus tem para nossa vida. Deus abençoe. Até 10 horas.